Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital, com exibição simultânea pela internet através do nosso endereço eletrônico. E lembrando que você pode ver e rever esse programa também pelo YouTube. E no programa de hoje o tema é o coração, que segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, o infarto é responsável por 27% das mortes no Brasil. Os estudos também apontam o crescimento de infarto em mulheres. Também vamos falar sobre estenose aórtica, a síndrome do coração partido, os avanços da medicina cardiológica e tratamentos e prevenção para manter o seu coração saudável. Esses e outros assuntos, eu converso com o Dr. Marcelo Queiroga Lopes, nome de excelência na cardiologia paraibana, nosso convidado de hoje. Quando morre uma pessoa jovem, foi um infarto. Não, certo? O infarto só é a quinta causa. Agora, a partir dos 40 anos, a gente já começa a detectar pessoas morrendo de infarto. E o Parada Obrigatória de hoje sai pela primeira vez no circuito internacional. E Germano Romero te convida para um passeio pela encantadora beleza rústica do sertão paraibano. Dá uma olhada. É isso aí, Rose. O Parada Obrigatória acaba de descer a sinuosa Serra de Santa Luzia a caminho de uma das paisagens mais bonitas do estado, o sertão paraibano. Não saiam daí que a gente volta já. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora me deu o prazer da sua companhia. Fica comigo, volto já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Cardiologista e especialista em hemodinâmica e cardiologia intervencionista, seu nome figura entre os cardiologistas de projeção internacional. Entre os muitos cargos assumidos em sua área, ele presidiu a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica Intervencionista na gestão 2012-2013 e atualmente comanda a diretoria do Cardio Center no Hospital da Unimed. Dr. Marcelo Queiroga, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Rose, um prazer falar com você e para o seu imenso público. Obrigada. Sobretudo para a gente discutir essas questões relativas ao coração, né? É verdade. E eu quero até esclarecer, antes da gente começar aqui nossa conversa, que primeiro vou chamar de Marcelo. Sim, claro. E segundo, que nós vamos ter uma sequência do próximo programa, porque o coração assim, abrange muitos assuntos, são muitas as dúvidas, e a gente vai tentar aqui, Marcelo, tirar o máximo possível de dúvidas para o nosso telespectador. Como diz o cancioneiro popular, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Né? É verdade. Então tem bastante tema para a gente conversar. Bom, mas antes da gente começar a falar dos sintomas, tratamentos, enfim, desses assuntos, eu quero te apresentar mais amplamente, se é que é possível, para o nosso telespectador, que até quando estava lendo sobre o tema da entrevista, o teu currículo, eu falei para o meu diretor, se eu for ler o currículo do Dr. Marcelo, vai tomar o primeiro bloco, é extenso. Mas vou te pedir para falar um pouco dessa formação, porque são tantos cargos assumidos, tantos cursos, mas você faz aí, resume essa ópera de um currículo tão rico como o seu. Então, nós já estamos na praça há muito tempo, né? Mais de 25 anos exercendo a medicina, e essa área que nós abraçamos, a cardiologia, ela requer uma formação um pouco longa, porque isso precisa ter uma formação em clínica médica,
depois uma especialização em cardiologia. Só essas duas já dura 4 anos. E na área de atuação que nós fazemos, que é justamente a cardiologia intervencionista, né, o tratamento e diagnóstico por meio de cateterismo, que nós chamamos de hemodinâmica, mais 2 anos de treinamento. Então, só isso são 6 anos de treinamento. E à época, você, para adquirir esse treinamento, obrigatoriamente teria que ir para os grandes centros do país. E eu fiz minha formação em cardiologia no Rio de Janeiro e em cardiologia intervencionista em São Paulo, com o saudoso professor Sigbitus Arié, que era dos principais especialistas e pioneiros dessa técnica no Brasil. Nós passamos 2 anos no Hospital Beneficência Portuguesa e lá adquirindo expertise na área de cateterismo cardíaco e nos procedimentos que nós chamamos intervencionistas, né? Sobretudo angioplastias coronárias. São técnicas alternativas às cirurgias tradicionais, aquelas que são necessárias abrir o peito, né? Então... Marcelo, é interessante porque a medicina está no DNA. Você, filho de médico, irmão de médico, casado com a médica, com a doutora Simone Queiroga, pediatra, né, Simone? Pediatra. Cunhado também de doutora Deise Queiroga, seu irmão Marcelo Queiroga também, médico, cardiologista, o sogro, doutor Antônio, também médico. Enfim, esse caminho foi um caminho natural para escolher a medicina? Então, em casa a gente já tinha a influência do meu pai, né? Ele era médico, meu pai era professor universitário. E desde cedo a gente via aquele exemplo, né? E gostava, assim, do interesse. Eu não me lembro de pensar em outra coisa, senão ser médico. Eu acho que eu fiz o que era adequado. E a Paraíba ganhou com isso? É então, verdade, você... Eu acho que quem ganhou, sobretudo, foi eu, né? Porque, como médico, nós temos a oportunidade de conviver com muitas pessoas, né? Com pessoas mais simples, pessoas que são mais letradas. E a gente vai aprendendo. Lidar com vidas, e vai né? aprendendo, vai lidando com a vida e vai lidando, sobretudo, com a dignidade da pessoa humana, né? Então, é verdade, isso faz Marcelo, que você cresça também, não só como profissional, mas, sobretudo, como homem. Marcelo, você assumiu N cargos nessa trajetória toda, sempre convidado aí, presidindo importantes entidades. E também, concomitantemente, a cada gestão, deixando lá a sua marca impressa. O Coração Alerta Coração, o Coração Alerta, foi um dos seus trabalhos à frente da presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, isso foi uma grande campanha que nós lançamos, logo quando assumimos a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, e se destina a informar as pessoas sobre os riscos e sobre a forma adequada de tratar o infarto. O infarto do miocárdio é a doença que mais mata no mundo ocidental. Verdade. Para você ter uma ideia, no Brasil morrem por ano 80 mil pessoas de infarto. É um índice assustador. Então isso, antigamente o Maracanã cabia 200 mil pessoas, né? Hoje diminuiu o tamanho, são 80 mil pessoas. Então morre todo ano no Brasil um Maracanã inteiro de gente de infarto, né? É verdade. Então essa doença atinge as pessoas, sobretudo na fase mais produtiva da vida. Então isso, além da perda de uma vida, há também uma perda econômica, né? Porque são pessoas que estão trabalhando, que estão produzindo para o país, né? Então é uma grande preocupação do mundo inteiro em prevenir as doenças cardiovasculares e, sobretudo, reduzir a mortalidade do infarto. Isso é feito de 2 formas: através da prevenção, para que a pessoa não tenha o infarto, e através do tratamento correto. Você é muito atuante, sempre em congressos nacionais e internacionais, você tem presença, seja como convidado, palestrante, seja como mediador, seja como participante, mas você está aí up to date com essa cardiologia. Hoje, vamos citar alguns, por exemplo, os mais recentes congressos e os temas mais debatidos, Marcelo. Então, a cardiologia, mundialmente, tem 3 grandes congressos, né? 2 congressos das sociedades americanas, são 2 grandes sociedades, a American College e a American Heart, e da Sociedade Europeia de Cardiologia, da qual eu sou fellow, eu sou um sócio da Sociedade Europeia de Cardiologia. No Brasil não há muitos, né? E nós sempre participamos desses conclaves, além da área de atuação que eu abracei, que é a cardiologia intervencionista, que temos 2 grandes congressos, que é o Congresso Euro-PCR, que se dá em Paris,
e o congresso TCT, que é nos Estados Unidos. Então, todos os principais temas da cardiologia são discutidos, né? Então, na minha área específica, o que nós discutimos muito é a questão do tratamento do infarto agudo por técnicas de cateterismo, porque a angioplastia primária, que é a desobstrução por catéter, certo? Isso é a melhor forma de você tratar o infarto agudo do miocárdio. Então, isso é motivo de grandes discussões, seja em função de novos dispositivos que a indústria sempre desenvolve, como também de fármacos, de novos medicamentos que são mais eficazes. O limite de obstrução para o uso de stent, então, em média? Não tem um limite, né? Não tem. O que há, a gente tem que avaliar o paciente, né? Para ver se esse paciente tem condições de submeter a uma cirurgia com o peito aberto. E há como avaliar é o temor isso. de muita gente, né? Mas é um método muito bom e que deve ser aplicado quando ele está bem indicado, né? Então, se o indivíduo é um indivíduo que tem um baixo risco para uma cirurgia com o peito aberto e que esse procedimento vai garantir um resultado melhor a longo prazo, os pacientes devem ser referidos para cirurgia com peito aberto. Mas se é um paciente que tem um risco maior e que a cirurgia pode causar uma possibilidade maior de morte, então a gente refere esses pacientes para o implante de stent, no caso de pacientes que têm múltiplas obstruções. Esses que têm várias lesões, como você perguntou. Naqueles que têm lesões simples, que são obstruções localizadas, mesmo que sejam em mais de uma artéria, esses pacientes geralmente são remetidos para a desobstrução com stent. Né? Isso aí é o campo da doença coronária crônica. Né? Existe a doença coronária aguda, que é aquela relacionada com infarto. Então, a doença coronária aguda, geralmente o objetivo é tratar a artéria que está envolvida no processo do infarto. E aí, a maioria desses pacientes são tratados através de angioplastia, né? Que nós vamos falar sobre isso também. Adquiriu uma abrangência muito grande. Eu quero encerrar esse bloco, mas antes eu quero falar sobre esse livro aqui, que também tem sido bastante elogiado pela categoria médica e aí pela internet, só se fala nesse trabalho. A quem é destinado esse trabalho e, em linhas gerais, o conteúdo desse trabalho? Esse livro... Deixa eu tentar mostrar aqui para essa câmera. Posso garantir a vocês que pesa bastante. Pode falar, Marcelo. Esse livro foi impresso aqui na Paraíba, na Gráfica Santa Marta. Olha aí, vamos... Não estou fazendo propaganda, mas tem que parabenizar a Gráfica pelo trabalho, que se faz né? aqui no nosso estado. Claro. Esse livro, ele reúne um relato de todas as ações que nós desenvolvemos à frente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica para introduzir uma nova terapia destinada a pessoas idosas, que chama-se TAV, é um implante por catéter de válvula aórtica. É uma doença chamada estenose aórtica. Que nós vamos falar bastante sobre a estenose aórtica, e eu já li que é grave. Então, esse livro se destina a médicos, especialistas em cardiologia, especialistas em cateterismo, se destina também a pessoas que lidam com avaliação de tecnologias em saúde, porque aí há uma série de estudos econômicos que foram feitos a respeito desse tratamento. Se destina também a operadores do direito, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas têm acesso a tratamentos por via da judicialização. É verdade, né? É verdade. Então, esse livro também abrange essa questão. Muito bom. Você lançou, inclusive, num congresso internacional, né, Marcelo? Esse livro foi lançado no Congresso EuroPCR, que é o Congresso Europeu de Cardiologia Intervencionista, e para minha felicidade, com a presença do professor Alain Cribier, que foi o pioneiro dessa técnica, que em 2002 realizou o primeiro procedimento de implante de uma válvula por meio de cateterismo. Olha, eu vou chamar um rápido intervalo, mas não sai daí, porque nós vamos falar sobre estenose aórtica, os riscos, sintomas, tratamentos, enfim, muitos assuntos ainda do coração. Fica comigo, volto já. A partir dos 60 anos, esse problema já começa a existir. Acima de 75 anos, de 2 a 5% das pessoas acima de 75 anos têm essa doença.
Cá entre nós está de volta, tendo como convidado hoje o cardiologista Marcelo Queiroga. Marcelo, eu vi uma entrevista sua concedida ao médico Drauzio Varela, né, onde você falava sobre a estenose aórtica, enfim, o que é a doença para o nosso telespectador, sintomas, riscos, faixa etária. Então, a estenose aórtica é uma doença grave que afeta uma das válvulas do coração, né? Então, o coração é uma bomba. E a bomba tem as cavidades, né? E tem as válvulas que são como torneiras. Então, quando o coração se contrai, a torneira ou abre ou fecha, né? A válvula aórtica é a torneira de saída do coração, é a porta de saída do coração. Então, quando essa válvula ela diminui a sua área, aí a gente diz que ela está estreitada e o nome desse problema é estenose aórtica. A amiga dona de casa sabe, quando a torneira da casa dela não abre, o que é que acontece? Ou então quando não fecha. Né? Então, essa doença da válvula é uma doença muito comum em pessoas idosas, né? Porque o processo de envelhecimento faz com que essa válvula fique endurecida, ela fica calcificada e os folhetos, que são 3, eles se fundem, diminui o orifício de abertura da válvula a níveis inferior a 1 centímetro quadrado. E aí o coração fica funcionando mal. Tem uma faixa etária só para idosos, a partir de que faixa etária? Tipo... A doença estenose aórtica calcificada, porque tem outros tipos de estenose aórtica, mas a que é mais prevalente é essa do idoso. A partir dos 60 anos, esse problema já começa a existir. Acima de 75 anos, de 2 a 5% das pessoas acima de 75 anos tem essa doença, ou seja, em cada 20, tem estenose aórtica. E o sintoma? Como é que o idoso identifica aquela famosa pontada no coração? Enfim, como é que ele O problema dessa doença é que ela é uma doença assintomática. Nossa. Ela não dá muito sintoma. Quando os sintomas aparecem, é porque a coisa já está grave, né? Para você ter uma ideia, quando as pessoas começam a ter insuficiência cardíaca, sinais de falência do coração e distúrbios do ritmo, arritmias, a maioria das pessoas que tem essa doença, com essa sintomatologia, morre dentro de 1 ano. Os principais sintomas são dor no peito, falta de ar, tontura, desmaio, palpitações. Esses são os sintomas mais comuns. Todo o problema relativo ao coração, aquela famosa pontada, né? Vamos falar assim, que senti uma dor, uma pontada, a tendência é sempre, não, estou com gases, não, estou sem respirar direito. É sempre um sinal de alerta, porque você tem 1000 maneiras de tratar-se. Assim que tiver o sintoma, procurar o cardiologista, né? Os médicos, eles dão os diagnósticos por meio dos sintomas que os pacientes apresentam, por meio dos achados do exame físico e também pelos exames complementares. A cardiologia é um tipo de especialidade que tem muitos exames complementares e que permite você fazer o diagnóstico de uma maneira muito precisa, né? No caso da estenose aórtica, essa doença não precisa de nenhum tipo de aparato, de equipamentos especiais para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito somente com o estetoscópio. Você coloca o estetoscópio no peito e escuta um sopro. Então, o paciente tem um sopro no foco aórtico, que é o local onde a gente escuta a válvula aórtica, já tem uma presunção muito forte de se fazer esse diagnóstico. E se tiver os sintomas, o diagnóstico clínico está feito e a partir daí as avaliações sucessivas é somente para que a gente possa eleger a forma de tratar. E eu destaco que essa doença não tem tratamento com remédio. Quando você tem a estenose aórtica grave, o tratamento é substituir a válvula. Você substitui a válvula doente por uma prótese. Tradicionalmente, isso é feito por intermédio da cirurgia cardíaca com o peito aberto. Acontece que nesses indivíduos idosos, acima de 75 anos, o risco dessa cirurgia com o peito aberto é maior. Então, os estudos mostram que aproximadamente 30% dos enfermos que têm estenose aórtica, acima de 75 anos, não podem operar. Certo? Então, esses que não podem operar estavam sem alternativa de tratamento no sistema de saúde. Né? E o que dispunha era a desobstrução da válvula com um catéter com um balãozinho na ponta, chamado de valvuloplastia aórtica. Que esse tratamento começou no início de 90. Até o professor Cribier
francês foi quem começou esse tratamento. Só que esse tratamento, apesar de ter uma melhora rápida dos sintomas, o resultado se perdia em 6 meses. Mais de 70% dos pacientes que eram tratados, o problema voltava. E qual é a solução? Então, para esses que não podem operar, né, a solução é fazer um implante da válvula por cateterismo. Chama-se TAV, Transcatheter Aortic Valve Implantation. TAV é o nome em inglês. Feito com sucesso, né? Então, esse tratamento, quando a gente compara com o tratamento conservador, que é a valvuloplastia com balão, e o remedinho, que é dar um diurético, alguma coisa desse tipo, há uma redução do risco de morte de 20%. Ou seja, em cada 5 enfermos que eu trato, eu consigo salvar a vida de um. Isso é extremamente expressivo dentro da medicina, né? Marcelo, existe o coração jovem no velho, no idoso, e existe o coração velho no jovem? Existe. Porque assim, a idade está muito na cabeça, né? Também, né? Então, há pessoas jovens que são velhos, né? E há pessoas idosas que têm sempre um astral positivo, que são jovens, certo? Por excelência, né? Por isso que é a alma jovem. Nós temos até uma parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa, que nós fizemos, e o lema da pastoral é envelhecer de bem com a vida. As doenças cardíacas são doenças crônicas, tá certo? Então isso aí deve ser motivo da atenção do médico para que a gente possa promover um envelhecimento saudável, com saúde. Com saúde. Certo? E esse envelhecimento com saúde se reflete no envelhecimento com dignidade, né? Porque afora esse problema da doença, certo? O idoso também tem um outro problema, que é o problema da indiferença, né? Já dizia Cecília Meirelles em 1957. Fora o DNA, porque sempre se falou, desde que eu entendo, como diz o ditado, por gente, que a herança genética, olha, se seu pai tem problemas de coração, sua mãe tem uma carga imediata, você com tal idade já tem que procurar o cardiologista. Então, partindo do pressuposto que o DNA já vem com grande força, quais os elementos mais que potencializa o infarto no nosso dia a dia, no nosso modus vivendi, que devem ser até evitados? O hábito de vida, né? Certo? Porque as pessoas hoje têm um hábito de vida errado, né? Come mal, dorme vida mal, sedentária, né? Graças a Deus o tabagismo está diminuindo, mas ainda há o tabagismo. Alimento rico em comida gordurosa, né? Então, esses chamados fatores de risco, diabetes, né? Então, esses fatores de risco, eles se juntam e predispõem ao infarto, né? O jovem, hoje em dia, a gente tem pessoas mais jovens tendo infarto. Mas, assim, quando a gente vê um jovem morrendo, estou falando jovem mesmo, né? A principal causa não é o infarto, tá? Uma morte súbita no jovem, o infarto só é a 5ª causa. Tá? Então, tem outras causas, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica é uma outra doença que afeta jovens e que é a principal causa de morte súbita em jovens, né? Não é só infarto. Quando morre uma pessoa jovem, foi um infarto. Não, certo? O infarto só é a 5ª causa. Agora, a partir dos 40 anos, a gente já começa a detectar pessoas morrendo de infarto. E é um problema de saúde pública, né? Dada a prevalência. Só para você ter uma ideia, na Paraíba, em 1996, segundo dados do DataSUS, morreram 500 pessoas de infarto. Agora, em 2012, eu fiz esse levantamento, 2.000 pessoas morreram de infarto. Então, a gente tem um aumento de 4 vezes de mortalidade no infarto do estado da Paraíba. Isso, de certa maneira, denota a falência do nosso sistema assistencial, certo? Mas também denota esses hábitos de vida que não são muito adequados, né? A falta de controle dos chamados fatores de risco, né? De sorte que o infarto ele começa a partir dos 40, mas ele vai, certo, acompanhando a pessoa durante todo o tempo, né? Porque o idoso também tem muito infarto. O anabolizante somado ao energético e ao álcool é uma mistura explosiva para o coração do jovem que hoje faz muito uso dessas 3 substâncias? É uma mistura explosiva para o organismo, né? Certo? Porque há esses modismos, né? Então, por exemplo, a gente estimula as pessoas a ir para a academia, fazer atividade física. Aí quando chega lá, são pessoas jovens, são pessoas saudáveis, são pessoas que se alimentam bem,
Mas aí já vem aqueles complementos alimentares, né? Certo? Aqueles comprimidos com aminoácidos e tudo, que aquilo ali, na maioria das vezes, não é necessário. Certo? Ao menos para quem não é atleta. Para quem é, por exemplo, o Michael Phelps, talvez precise daquilo lá. Mas uma pessoa que vai ali para a academia... Só para manter o corpo saudável? Não precisa daquilo. Aí tem essa questão dos energéticos, né? Então a gente sabe que hoje é um uso abusivo. A juventude, né, vai para essas festas. Hoje chama de balada. Balada. No meu tempo era boate. Então vai para a balada, certo? E chega na balada, você tem o energético, certo? Misturado com bebida alcoólica. Né? Então o energético dá um gostinho na bebida e aí você fica consumindo muito mais. E aí com isso você consome doses elevadas de cafeína, de taurina, certo? Juntamente com o efeito álcool, isso pode fazer com que aumente a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, né? Então, apesar de não existir nenhum estudo controlado mostrando isso, certo? Os médicos já têm observado, certo? Que a prevalência de pessoas com arritmias ou mesmo pessoas sendo atendidas nos prontos atendimentos, certo? Em decorrência do uso disso, aumenta nos finais de semana, né? Nós temos muito para falar ainda. Vamos ver a opinião do doutor Marcelo sobre o colesterol, que andou aí fazendo uma polêmica, que sempre foi considerado um vilão, e agora é ou não é. Enfim, você vai saber no próximo bloco. Fica comigo, eu volto já. Quando você está num pronto atendimento, e deve dar atenção especial aos sintomas da mulher, certo? Para poder diagnosticar também o infarto, porque as mulheres já pagaram um preço muito alto. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o cardiologista Marcelo Queiroga. Marcelo, vamos falar do colesterol, que sempre foi um vilão muito comentado. E recentemente tenho visto aí na mídia um certo, vamos colocar assim, um certo valor agregado, enfim. Colesterol versus coração. Então, o colesterol é essencial para a vida, né? Sem colesterol a gente não tem vida. Né? O colesterol participa da síntese de muitos hormônios importantes e é fundamental para o nosso organismo. No entanto, quando o colesterol está muito elevado, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e aqui em particular a aterosclerose, que leva ao infarto, né? Então essas pessoas que têm um risco aumentado de infarto e que têm um colesterol alto, essas pessoas devem ser tratadas. Não é simplesmente você detectar um aumento de colesterol, isso é igual a tomar um remédio. Não é? Os medicamentos mais usados, as estatinas, né? São as drogas mais eficazes para reduzir o colesterol e isso se reflete em redução de eventos cardiovasculares graves, comprovado em estudos randomizados, controlados e não tem questionamento sobre isso. Inclusive eu vi a Sociedade Brasileira de Cardiologia chamando um alerta, né? Por qualquer divulgação contrária a isso não faz sentido, tem que ter cuidado com o colesterol sempre, está sempre, no caso você falou, chegou a um nível que inspira cuidado, já tem que ir para o médico e... O que não quer dizer que todo mundo que está com nível de colesterol elevado precisa tomar remédio. A questão é essa. Então, a prevenção primária, ou seja, para evitar que apareça a doença, ainda não há uma comprovação científica que eu dar remédio para baixar o colesterol vai aumentar a sobrevida dessas pessoas. Sobretudo se forem pessoas de baixo risco. Então, a gente medica e trata, sobretudo na prevenção secundária. Exemplo, o indivíduo operou o coração e colocou pontes. O indivíduo fez uma angioplastia e colocou stent. O indivíduo teve um infarto, o indivíduo teve um AVC, certo? Ou tem doença arterial periférica obstrutiva, é um indivíduo diabético. Aqueles de alto risco têm que controlar o colesterol e manter o colesterol abaixo de 200.
Quem não tem isso, é o que a gente chama de prevenção primária, certo? Não há ainda uma evidência concreta que deva tomar o medicamento. Porque tomar o medicamento não é tomar 1 mês ou 2, não. É tomar o medicamento de maneira continuada, né? Então, quando você toma um medicamento durante um período muito longo, aí surgem os efeitos colaterais das medicações, que todas essas medicações têm efeitos colaterais. Então, é por isso esse cuidado, né? Então, não é porque você está com colesterol de 250 que tem que tomar um remédio para o colesterol. O que tem que fazer é atividade física, certo? Fazer uma dieta adequada e, com isso, fazer com que esse colesterol volte ao nível adequado. O nível satisfatório está aí, a gente está falando aí em termos de 200. Abaixo de 200, para pessoas que não têm doença cardíaca, tá? Se tiver um problema coronariano, se tiver tido um infarto, nós somos mais rigorosos, abaixo de 150. Certo. Agora, existe, o colesterol ele não anda na circulação, ele não anda sozinho, né? Então ele anda ligado a uma proteína e cria um complexo chamado lipoproteína. Então, a lipoproteína de alta densidade, que é o chamado HDL, ele tem um efeito protetor. Então, quando você tem um HDL alto, certo? Isso é bom, é o que é chamado colesterol bom, certo? Já o LDL, certo? Que é o colesterol de baixa densidade, então esse colesterol ele é muito heterogênico. Esse é dito o colesterol ruim, né? Então, geralmente a gente mede, determina o colesterol no sangue, determina o triglicerídeo, faz o que a gente chama de lipidograma, né? Certo? E isso deve ser o motivo da atenção do cardiologista, para, de acordo com o perfil do paciente, certo? Se fazer a indicação terapêutica, que geralmente ela vem associada à mudança de hábito de vida. Aqui eu vou dizer, por exemplo, se o indivíduo fuma, certo? Pode olhar para a câmera tem e que falar. parar de fumar. Se o indivíduo está com a pressão arterial descontrolada, ele tem que controlar a pressão arterial. Se está com excesso de peso, fazer atividade física, né? Fazer a dieta pobre em gordura, né? Se for diabético, tirar o açúcar da comida. Então, a essas medidas, que nós chamamos de medidas higieno-dietéticas, se soma esforços com fármacos, né? No caso, uma estatina. Olha, vamos falar do crescimento do infarto em mulheres, né? O que é que aconteceu que as mulheres estão aí registrando um número assustador de infarto? Então, é porque as mulheres mudaram muito a vida delas, né? Certo? Da década de 60 para cá, houve uma inversão da mulher, do padrão da mulher na sociedade, né? A mulher passou a ter uma vida mais ativa, né? A mulher passou a entrar em contato com os fatores de risco que antes só os homens entravam, né? Então elas ficaram também vulneráveis. Outro aspecto em relação à mulher é a questão relativa aos hormônios femininos. Então a gente sabe que na fase do climatério há uma queda desses hormônios e a mulher fica mais vulnerável a ter problemas cardiovasculares. A pressão aumenta o peso, né? O endotélio, que é aquela camada que reveste internamente a artéria, ele fica mais vulnerável, certo? E a mulher fica também susceptível às doenças cardiovasculares, em particular o infarto, né? Uma década depois do homem, começa a haver um pico de problemas de mortalidade cardiovascular na mulher, né? O que é interessante é que os sintomas da mulher são um pouco diferentes. Então, qual o sintoma, o que diferencia o sintoma da mulher e do homem? O sintoma clássico é o que está descrito no livro, né? Dor no peito, em aperto, com irradiação associada à sudorese de curta duração, motivada pelo esforço. A mulher pode ter isso também. Mas às vezes a mulher aparece com a dor nas costas, certo? Aparece com uma pontada, os sintomas são diferentes, né? E os livros, eles são escritos com a doença dos homens. Os únicos livros que são escritos com as doenças das mulheres são os livros de ginecologia. Pelo menos por enquanto. Né? Pode ser que depois... Olha aí, dá uma boa ideia para você lançar. Livro de homem e ginecologia também. Mas, bom, os sintomas que são descritos nos livros, geralmente são das doenças do homem. Né? E os sintomas das mulheres são diferentes. Então, quem está... Hoje isso já é bastante difundido no meio dos cardiologistas, né? Tanto é que não se menospreza mais. Quando você está num pronto atendimento, deve dar atenção especial aos sintomas da mulher, certo? Para poder diagnosticar também o infarto. Porque as mulheres já pagaram um preço muito alto. Porque às vezes dizia, não, isso aí é porque ela brigou com o marido. Aquele velho preconceito, né? Ou tá mandava triste, a mulher para casa, exato. certo? E a mulher morria. É verdade. Certo? Então, hoje em dia, a gente não pode fazer isso. E a mulher também assumiu uma vida profissional. Nós no Brasil hoje, você sabe, Marcelo, é um índice altíssimo de mulheres que sustentam a casa. Sim. Então, ela virou
o provedor da casa também. Então vem a tripla jornada, literalmente, filho, contas a pagar e vem todo o processo do climatério, que também é outra, uma tsunami na vida da mulher, né? Já que a gente está no Nordeste, né, o paraíso do Bolsa Família, e as mulheres é quem recebe o dinheiro do Bolsa Família, muito acertadamente. Porque se der para o homem, ele vai tomar de cachaça. Com certeza. Né? Então, a mulher tem uma dupla jornada de trabalho. A mulher, não sei se foi boa coisa para as mulheres. Eu também tenho minhas então, dúvidas. As mulheres têm uma dupla jornada de trabalho, certo? Além de ter as suas funções como dona de casa, que é quem toma conta realmente do lar, é a mulher, né? Ela assumiu essa outra jornada de trabalho, né? Trabalhando ativamente, e hoje em dia, se não for a força de trabalho da mulher, as famílias vão ficar com muita dificuldade, porque precisa dessa receita, né? Então, que idade a mulher, por exemplo, ela deve procurar o cardiologista? Porque, olha, diz, não, você está tenso, está triste, ou o filho, aconteceu um problema com o filho, ou brigou com o marido, enfim, o universo feminino é tão composto de uma colagem de nuances, de muitos sentimentos. Quando ela deve dizer assim, não, vou parar agora e vou procurar o cardiologista? Em relação à doença coronária, a partir dos 40 anos, já deve começar a procurar o cardiologista. Embora que a mulher jovem, a doença que mata mais mulher jovem é câncer de mama. Né? Apesar de o governo agora querer fazer mamografia só a partir dos 50, né? Nós médicos discordamos disso aí. Então, mas a doença cardíaca, ela também começa a aparecer, não só o infarto, mas começa a aparecer a pressão alta, certo? E aí, o ginecologista, que tem formação clínica, muitas vezes ele começa a fazer esse atendimento, né? E posteriormente, há necessidade de procurar o cardiologista para fazer exames especializados, né? O que se chama de check-up. Check-up anual, Por exemplo, um exame de esteira, uma prova ergométrica, é um exame útil, né? Porque a gente avalia o eletrocardiograma feito frente ao esforço, os sintomas que o paciente apresenta durante o exame, se apresenta arritmia. E pode ter um caminho mais preciso, então, né, Marcelo? Marcelo? Então a gente passa a fazer exames mais direcionados e com isso diagnosticar mais precocemente. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a prevenção, outra coisa é diagnóstico precoce. Né? Ambos são úteis. Então, Marcelo, como eu falei na abertura do programa, o coração, assim, um assunto muito vasto e vamos dar sequência. Na próxima terça-feira a gente continua conversando com o Dr. Marcelo Queiroga. Vamos entender o que é a síndrome do coração partido. Se você nunca ouviu falar, vai entender e que tem despertado a atenção da área da cardiologia e principalmente atingido as mulheres, mitos e verdades, enfim, assuntos que você vai tirar dúvidas para ter um coração saudável. E não sai daí, porque no próximo bloco eu vou ter parada obrigatória no Sertão Paraibano, uma viagem imperdível. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. E pela primeira vez, o Parada Obrigatória te convida para um passeio imperdível pela beleza rústica do sertão paraibano. É com você, Germano Romero. Olá, Rose, olá pessoal de casa. O Parada Obrigatória veio conferir no sertão paraibano paisagens especiais. Serrotes, açudes, garças, revoadas de pássaros, cactos, é tudo muito bonito nesse lugar.
A diversificada vegetação do sertão é conhecida como caatinga, que na língua tupi significa mata branca, por sua tonalidade clara e seca, em que predominam vegetação rústica e emaranhada com arbustos e algumas árvores. E um dos momentos mais especiais no sertão é o entardecer, no qual se podem ver revoadas de várias espécies de passarinhos, como rolinhas, arribaçã, galos de campina, tudo com esse aconchego de um silêncio delicioso e aconchegante. E com exclusividade espontânea, presenciamos um desfile de modelos. Que belas modelos! Nem diamantes, nem pérolas, nem rubis. Esse é o bem mais precioso do sertão: água. Sem sombra de dúvida, os açudes estão entre as coisas que mais conferem beleza ao sertão, pois, além de guardarem uma preciosidade da região, a água, refletem a paisagem com um magnífico efeito de espelhamento. Que pôr do sol, parece um vulcão. Um espetáculo típico das auroras sertanejas é promovido pelos pássaros, que aqui são muitos e diversos. A revoada protagonizada por eles, antes de se recolher nas árvores, é um fenômeno à parte. Logo depois do pôr do sol, é chegado um dos momentos mais esperados, o luar do sertão. Quem é familiarizado com as coisas do sertão conhece muito bem essa espécie frondosa e exuberante que é a oiticica. Antigamente servia para a fabricação de sabão. Hoje é um santuário que os passarinhos se aninham por aqui com muita harmonia. Outra riqueza deste cenário exuberante é a ventilação, sobretudo em determinadas épocas do ano. Uma brisa intensa que corre solta e faz dançar ao vento os ipês, oiticicas e outras delicadas plantas floridas, no majestoso balé da natureza. O sol se foi, mas a luminosidade que ele deixou, em harmonia de cores com a floração típica dessa região, é de um embelezamento impressionante. Poucos sentimentos de paz interior são experimentados como na oportunidade de se deitar à sombra de um ipê contemplando o céu deste lugar. E a quietude, contornada e enriquecida pelas luzes do entardecer, complementam a elevada sensação de transcendência de quem olha uma paisagem como essa. A lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata alumiar o meu sertão. Não há como não lembrar do poema, neste local onde a lua nasce com esta beleza. Na simplicidade do campo, uma noite de lua, a temperatura cai, o aconchego aumenta, os tetéus começam a cantar e até dá para improvisar um vinhozinho na rusticidade, mas com muito prazer. E assim encerramos o nosso Parada Obrigatória no sertão da Paraíba e esperando que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.
Obrigada, Germana, e até a próxima semana com mais um Parada Obrigatória, fazendo essa viagem maravilhosa pelo sertão paraibano. O Cá Entre Nós vai lembrar mais uma vez que a partir da próxima semana, da próxima terça-feira, você vai conferir a segunda parte da entrevista com o Dr. Marcelo Queiroga. E me despeço com um parabéns especial para Mário Fiuza, aniversariante de hoje, dia 11, Lena Guimarães, da quarta-feira, 12, no sábado, 15, Dalva Gonçalves e a minha mãe, Vanessa Silveira, a quem eu mando um beijo super especial, e minha amiga parceira da RCTV, Sheila Sodré, aniversariante da segunda-feira, dia 16. E também quero agradecer a Maison Velmont pela parceria fechada com o programa. Obrigada, Leninha Velmont, Sandrinha Araújo, Paola, Liliane, Cris, Duda, enfim, toda a equipe do salão e vida longa a nossa parceria. E a você de casa e a você que nos assiste pela internet, obrigada pelo carinho da sua companhia. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, com a segunda parte da entrevista com o Dr. Marcelo Queiroga, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.